Olá, boa noite. Vamos começar aqui a preparação para a nossa conversa de hoje. Pontualmente 21 horas. Vamos aguardar o pessoal entrar. Bruna, boa noite. Vamos começar a organizar aqui para essa conversa que vai ser muito interessante, com uma pessoa muito carismática e que tem muito a contribuir aí de informação. Vamos aguardar o pessoal entrar e logo mais a Manu também vai estar chegando aqui para nossa conversa. Olá, Johnny! E aí, pessoal, como estamos, né? Hoje tá uma noite chuvosa aqui em São José. Não tá tão frio até, tá agradável o clima. Vamos aí nos preparando para esse momento. A gente quer conversar aí, contar um pouco dessa trajetória que nos trouxe até aqui e por que a gente realmente resolveu colocar a mão na massa. Alguém tem que fazer esse trabalho. Ok. Vamos esperar o pessoal entrando. Logo mais a gente vai poder começar essa conversa. Anthony, boa noite. Estamos aí aguardando para a gente poder começar a conversar com vocês. Edésio, boa noite também. Acompanhando aí de Florianópolis. Hoje nós temos aqui uma pessoa de São José, uma pessoa de Florianópolis, para falar um pouquinho por que resolvemos nos dispor a essa atuação, né? Vamos contar para vocês um pouquinho dessa trajetória. É isso aí. E como é que vocês estão? Já finalzinho de noite de uma quinta-feira, né? Preparando aí para o final da semana. Muito trabalho. Aqui é Grande Florianópolis, né? São José, Floripa, lado a lado aí. A gente tem muito para contribuir. Manu tá chegando. Vamos já iniciar essa conversa aí. Ok. Manu já vai começar. Opa! Olá! Boa noite! Boa noite, Dai, tudo bom? Tudo bem, e você? Tô bem, tá meio friozinho hoje, tá gostoso para um bate-papo, né? É, isso aí, para fechar essa quinta-feira, né? Eu tava aqui falando pro pessoal, hoje uma noite chuvosa, né? A gente tá aí. Acaba que a chuva ameniza um pouco o frio, né? Ah, Mas sim! Não, mas tá perfeito pra gente esquentar aqui os motores e turbinar uma conversa nada light, né? Política. é isso aí. Mas a gente tem que se envolver, né, Manu? Alguém tem Com que fazer esse certeza. trabalho, né? É isso mesmo, Exatamente. sempre falo, né? Quando o pessoal fala, mas nossa, o que vocês querem lá com a política? Cara, aqui em Floripa são 23 cadeiras. Se eu não quiser sentar, alguém vai sentar. Então, nesse Uhum. momento, eu estou me propondo a ocupar uma dessas cadeiras, não existe vácuo de poder, né? Então, a gente está aí se Sim. propondo e vamos conversar com as pessoas por que essa ideia maravilhosa surgiu na nossa cabeça, né, Day? É isso aí. Ok. Ó, o Edésio aí de Florianópolis também está acompanhando. Silvia também, boa noite. Ah, eu tive Que alguns legal. amigos aqui, o Anthony e a Marina já estão entrando, o Gustavo também. Ó, que É isso aí, o legal. pessoal acompanhando. Já estão na torcida, isso aí. É, ok. Então, você quer nós podemos começar? Podemos, né? Claro, claro. Não, Vindo aí no já tá no horário. já tem pessoas dando oi, tá tudo certo. Vamos lá. A Carol também, ó, a Carol também vota em Florianópolis, né? Mora Que aqui em legal. Coqueiros. Ok, então vamos dar início a essa nossa conversa, né, Manu? Nós resolvemos, na verdade, eu convidei a Manu para a gente fazer essa live para conversar mesmo, para passar para as pessoas que nos acompanham o que nos trouxe até aqui, né?
a gente, na vida, né, a gente acaba tendo a proximidade com algumas pessoas e normalmente a gente tem algumas afinidades, né? Então, ou é um grupo de trabalho, um grupo de amigos que curtem algum hobby, às vezes um grupo da igreja, né? E quando eu conheci a Manu, eu estava como professora na faculdade aqui, a UIES, aqui em São José, e a gente estava buscando estágio, né, para os alunos ali do último ano da graduação, e a Manu era chefe do serviço de nutrição no Hospital Bahia Sul, em Florianópolis. E foi Isso assim que a mesmo. gente se conheceu, né? Primeiro nós trocamos Uhum. uns e-mails, umas mensagens, depois nós fizemos a primeira reunião, na época a gente podia fazer essas reuniões presenciais, né? Nós estávamos em Pois situação. é, boa época. Boa época, bons tempos. E depois da primeira reunião, assim, a Manu é uma pessoa muito fácil de gostar, né? Uma pessoa muito carismática. E eu comecei a acompanhar a Manu, então, nas redes sociais. E a gente identificou várias outras, então, afinidades, né? E entre elas, então, essa questão de luta pela justiça, né? Luta com honestidade, esse trabalho árduo. E foi quando a gente também nos aproximamos, né? Mais ainda no novo, né? Então, com essas Isso. ideias aí de política. E a Manu, muito antes que eu, já estava se apresentando, né, nas redes sociais, nos seus trabalhos, seus envolvimentos. Eu fui acompanhando a Manu e admirando, né? Eu nunca imaginei, Manu, que em um momento a gente ia estar juntas, lado a lado, aí nessa luta. Então, a ideia é justamente apresentar, porque nós duas somos nutricionistas, né? Viemos praticamente de uma área bastante diferente, e de Uhum. repente não, né? Aos poucos nós fomos nos envolvendo e chegando, assim, a esse momento onde estamos aqui como pré-candidatas. Então, eu gostaria, Manu, que você se apresentasse e contasse um pouco para as pessoas que nos acompanham aqui o que lhe motivou a chegar nesse período aqui. Maravilha. Primeiro, obrigada, né, Dai? Tantas palavras aí tão generosas. Eu fico muito feliz e eu queria também falar que quando a gente se conheceu, foi um momento que eu estava super criteriosa, né, com as questões de colocar alunos dentro de um hospital privado, mas eu queria muito que desse certo, então eu assumi várias responsabilidades e quando eu encontrei a Dai, eu sabia que eu poderia assumir essa responsabilidade porque ela era tão zelosa quanto eu. E nesse sentido de ser muito responsável pela entrega do trabalho, a gente se afinou super, né? E foi muito bacana que eu lembro que quando eu vi tu curtindo as coisas do Novo, as coisas do nosso deputado, do Bruno Souza, quando eu te encontrei numa reunião de diretório, pá, que Sim. legal, a Dai é novo! E isso eu só queria ressaltar o quanto isso é valioso, porque a gente veio de uma universidade pública, né, onde várias vezes a gente tem um olhar direcionado, né, sugerido às vezes que para o poder público ter a solução, né, de vários problemas que a gente se depara. E quando a gente vai para o mercado, está na vivência prática, da prática clínica, da prática de produção, a gente entende que o mercado ele resolve muita coisa, né? Então, são realidades que às vezes se conflitam um pouco, e nós duas saímos com esse pensamento assim que o Novo defende, que é sim dar mais liberdade de ação e onerar menos o cidadão pelo aumento do Estado. Então, nem sempre é o Estado que tem essa solução, até porque essa solução ela tem um custo, e esse custo ele vem do nosso bolso, né? Então, isso é bem bacana de falar. E quando eu encontrei a Day nas reuniões, pô, que legal, a Day é novo. E de repente o Vitor, né, o do Diretório de São José, me liga uma bela tarde, né? Para quem tá entrando aí não sabe, eu sou do Novo desde 2016, gente. Quando o Novo ele estava começando aqui no salão de festas do Eduardo, que é o nosso presidente nacional agora. Eu estava naquele salão de festas vestindo a camisa e dizendo, tá, o que a gente faz agora? Como é que se faz parte de um partido? Como é que se fala de política? E, notariamente, uma das poucas mulheres que estavam entre lá, então para mim é sempre uma alegria quando eu encontro uma outra mulher, né, tão capacitada quanto a Dai, tão para frente, tão querendo resolver, né, querendo participar de política, porque é assim que a gente consegue representatividade, com mulheres interessadas com vontade de fazer de verdade. Então, nessa caminhada a gente acabou se encontrando, o Vitão me ligou, Manu, pô, olha só, tu conhece a Dai? E eu, pô, claro que conheço. Então, a gente estava pensando nela para ser né, a pessoa que pode ser a vice do Thiago. E eu,
Cara, excelente escolha. Eu não pensei assim duas vezes, eu só aprovei e ele me pediu se eu poderia falar contigo também para dar uma introdução, né? E eu super liguei naquela tarde, na mesma hora, eu desliguei o telefone com ele, eu liguei para ti e a gente, pô, a gente tem essa vitória que é ter você aí, como do lado do Thiago, que é uma pessoa super capaz também, passou pelo processo seletivo, a gente está muito feliz, né? Então, aí em São José, que é a nossa cidade vizinha. E pra gente aqui, poxa, é uma mão muito forte, é um braço muito forte. O novo crescer junto, não só em Floripa, mas em São José também, vai ser essencial. Uhum. É isso aí. A gente, como essa é uma região metropolitana, né? A gente vai trabalhar com certeza juntos em muitas questões, né? Quando, por exemplo, quando a gente fala em questão de saneamento básico, não tem como separar, né? Nós somos aqui que divide a mesma orla, a mesma baía, praticamente. Então, como que uma vai trabalhar de forma contrária, né? Então, nós com certeza vamos nos ajudar muito aí nesses próximos anos, né, Manu? A gente está vendo, inclusive agora na pandemia, né, onde os prefeitos demoraram demais para tomar decisões conversadas e dialogadas em conjunto. Então, realmente não fazia sentido nenhum trabalhar sozinho, de maneira unilateral. Então, acho que a pandemia ela já deixou isso muito claro e a gente tem que analisar que não é só isso que a gente precisa dialogar, né, com as cidades vizinhas. Exatamente. Então, e daí, assim, a Manu, com esse envolvimento todo também, desde então 2016, eu já estava acompanhando, na verdade, alguns que depois se tornaram parlamentares do Novo, né? Então, o Marcel Van Hatten, né? Ele já tinha bastante apresentação, assim, nas redes sociais, a gente já conseguia acompanhar as ideias dele antes dele ainda estar como candidato, né? Depois nós Uhum. tivemos, então, as eleições presidenciais, que nós tivemos candidatos tanto a deputado federal, né, como também a presidência. E daí nós tínhamos o Bruno, que era nosso candidato aqui a estadual, mas ele não era novo na época, porque o novo não teve, né, Uhum. candidato a deputado estadual, né, mas a gente sabia que ele já seria novo, né. Cara, Então a gente era difícil, tá? Fazer campanha na sinaleira, entregar aquele número 40 junto com laranja, tava complicado, assim, mas quem conhecia a gente sabia que a gente estava lutando por valores, né? Enquanto a gente não tiver candidatura independente, o Novo é um ótimo instrumento. E naquela época a gente não tinha diretório formado, tá, pessoal? É muito importante isso. Assim, a gente não tinha um diretório, ele se formou em final de setembro. E as eleições já eram ali, né? Então não deu tempo da gente se estruturar para isso. Mas foi excelente, os resultados foram excelentes. Exato, é. E Ah, aí pode vem o fazer que a gente pergunta sim, defende. pessoal. Né? Estão perguntando se Com pode fazer pergunta. certeza. Pode deixar pergunta aí, a gente vai respondendo. É isso aí. É para ser uma conversa. Realmente, eu sou daquelas, como na conversa com o Thiago Paulo, que nós fizemos há um tempo atrás, ele falou: ah, Dai faz roteiro. Então, eu gosto de um roteirinho, mas a gente faz uma conversa livre aqui. Pode mandar as Gente, perguntas. a Day é doutora, gente. A Day é doutora, é outro nível, assim. Ela tá tudo esquematizado ali nas pesquisas qualitativas dela. Pois então, né? Não, mas é mania mesmo. Então, e é isso que a gente defende, essa questão de ideias, né? Então, claro, a gente realmente está dentro de um partido que a gente acredita nessas ideias, mas as ideias são dessas pessoas, né? Então, a gente não está aqui defendendo uma pessoa, uma figura, né? Que às vezes a pessoa fala, ah, mas esse fulano. Não, a gente tem algumas ideias, por isso que a gente tem um estatuto que nos rege, que a gente segue, né? Então, é Uhum, bastante interessante isso, e as pessoas, quando puderem também vir conhecer, né? A gente gosta de convidar. Eu me com certeza. filiei em 2019, né? Então foi um pouco depois, porque daí a gente já estava acompanhando mais. E o que me fez decidir, assim, porque eu também nunca nem imaginei filiar algum partido, né? Porque eu nunca tinha me identificado com nenhum. Então, eu decidi me filiar quando a gente vê que pessoas sérias e pessoas honestas estão trabalhando arduamente ali, tentando mudar, e é contra um sistema muito grande, né, Manu? Um sistema muito forte. Então, às vezes aquela luta, ela vai e morre, né? O negócio não anda. Então, a gente fala assim, meu Deus, alguém tem que ajudar esse pessoal. Eles estão lá e eles estão lutando muito para isso. Então, é o que motiva, assim, você vê que tem pessoas sérias e que o trabalho de cada um faz a diferença, né? Então, Sim. como
como cidadão que você vai, avalia em quem você escolhe para te representar. Isso é muito importante, isso é essencial, mas quando você se filia, você já está dando um passo a mais, né? Então, com É, certeza. a- aqui no caso do Novo, a gente está comprando realmente o projeto que a gente quer apostar, né? Quando a gente fala que a gente não usa fundo partidário, e o Novo foi o único partido que devolveu para o Tesouro Nacional o fundo eleitoral, porque na verdade é o fundão, né? É a mistura do fundo partidário com o fundo eleitoral, e a gente conseguiu devolver a nossa parte do fundo eleitoral, que foi 36 milhões aí, a gente devolveu para o Tesouro Nacional. Isso significa que ele pode ser reinvestido, né, em educação, saúde e segurança, que é o que a gente sempre defendeu. Então a gente não usa o dinheiro das pessoas para fazer campanha. Os outros partidos podem fazer isso? Podem, podem. PSL e PT são os que mais ganham, e ali na faixa de 200 milhões de reais. Então, poderiam fazer campanha como a gente? Poderiam. É difícil? É. Ninguém vai dizer que não é. Mas toda campanha é difícil. Só que produto bom ele vende mais fácil. Tu precisa investir menos em marketing, gente. E a gente está acostumado. A gente veste a camisa, vai pra rua, fala com as pessoas. E quando eu falo com as pessoas, ó, esse aqui é o partido que não usa o teu dinheiro para fazer campanha, né? Esse aqui é o partido que defende todos, a igualdade de todos perante a lei. A gente é o partido que eu e tu também, né, Daí? A gente já assinou um termo só para passar só para assim que a gente acabou o processo seletivo, a gente assinou um termo que a gente abre mão de qualquer cargo comissionado, de qualquer privilégio, de votar contra aumento de impostos, todo e qualquer aumento de impostos. Então a gente já assinou esse termo, gente. Isso aí é só para a gente concorrer e falar que a gente é do Novo. Então, eu tenho bastante orgulho de pertencer aí ao partido, de estar concorrendo dessa forma, muito limpa, muito honesta. E a gente é uma corrida grande que a gente conta muito com o apoio de todos, né? Mas se a gente quer mudar, realmente a gente pode. Acho que o primeiro passo é esse, é tu comprar um projeto que tu acredita. Exatamente. E para você comprar esse projeto, você tem que conhecer, né? Por isso que, assim, bastante pessoas escrevendo ali, eu não sabia, sério, porque realmente, né, você precisa conhecer para entender por que ele é diferente, né? Isso que você falou, mano, a questão que os outros partidos utilizam esse recurso do fundo eleitoral, é só para vocês pensarem. Então, aquele partido que você não concorda com nenhuma ideia, você também está pagando a campanha dele. Né? É bem Então, engraçado, né, Dai? Porque a gente paga, pô, assim, ó, a pessoa não curte o PT. Não curte o PT. Então ela concorda em assim, eu concordo com o PSL ganhar 200 milhões, mas aí tu concorda também com o PT ganhar 200 milhões? É muito engraçado, porque tu é obrigado a patrocinar os dois. E quem defende, na verdade, o fundão como uma porta, uma garantia de igualdade, de isonomia para que mulheres, negros, enfim, ou pessoas tenham mais chance de entrar na política, isso é uma grande mentira. E eu queria dizer que em 2018, os dados já mostraram que um deputado homem, branco, candidato à reeleição, ganhou 14 vezes mais dinheiro do fundão do seu partido do que uma mulher negra estreante. Né? Então, para a gente entender que o cacique do partido que determina, e ele geralmente aposta numa reeleição, né? Exatamente, essa divisão, ela depende, quem decide é dentro do próprio partido, né? Então, isso não garante. Né? Não, garante eles querem o vencedor, e para eles o vencedor é o cara que já está na máquina, né? E essa é a nossa dificuldade. A gente está entrando aqui, mas a gente sabe que tem vereadores concorrendo à reeleição, que eles têm cargos comissionados, que essas pessoas vão trabalhar bastante com o nosso dinheiro, a gente está pagando eles lá, mas para eles trabalharem para ganhar votos para os vereadores. Então é uma máquina que realmente não é fácil de parar, mas a gente está mostrando aí a que veio, né? A gente na primeira eleição já foram 4 vereadores, depois com os 8 federais, mas não me lembro agora o número de estaduais, mas a gente está caminhando super bem. Sim, estamos sim. E esses eleitos, né, os nossos mandatários, eles estão mostrando um trabalho excelente, né? Então, a gente acompanha... Eu sou suspeita, eu sou fã de vários. Pois é.
A gente acaba, às vezes, acho que o que acaba aparecendo um pouco mais na mídia é o que é de nível federal, né? Então, a gente assiste bastante, acompanha os nossos deputados, assim, e a atuação deles é incrível, né? Então, é contra o desperdício de dinheiro público, né? A gente assiste algumas apresentações deles que nos deixam, assim, muito orgulhosos dessa atuação mesmo. Acho que só agora na pandemia a gente já consegue destacar tanto o trabalho do nosso deputado estadual aqui, o Bruno Souza, que foi muito brilhante na defesa dos 33 milhões de reais nos respiradores. Foi ele que requeriu o bloqueio imediatamente, denunciou muito rapidamente esse fato, né, e permitiu com que a gente tivesse esse olhar inicial para não, peraí, o que aconteceu? E também a questão, para citar assim, o Marcel Van Hatten, que fez uma belíssima defesa do saque do FGTS durante a pandemia, porque é um dinheiro que é nosso, que é confiscado do nosso salário pelo governo, porque ele diz que a gente não sabe cuidar. Então ele já coloca num fundo rendendo menos do que poderia render. Em plena pandemia a gente não tem direito a acessar, então o Marcel foi brilhante também nessa defesa e destaco bastante esses trabalhos só agora na pandemia. Exatamente. Ok. E assim, alguns exemplos que a gente também acaba acompanhando, que a mídia destaca também alguns problemas que acontecem. Então, nós tivemos assim agora um caso recente, né, de abuso de autoridade, né, de alguém que tem o cargo de desembargador, que não aceitou a situação de uma proibição do uso de máscaras, né, e humilhou um policial que fez a abordagem. Então, em uma situação assim, a pessoa está utilizando de um cargo público, né, para exigir ou para requerer, então, um privilégio, né? Esse também é o tipo de coisas que a gente tenta combater, né? Que a gente vem para combater. Acho que um dos valores do partido é justamente esse, né? E foi o valor que mais me atraiu, eu confesso. Porque, na verdade, eu gosto muito do liberdade com responsabilidade, porque como nutricionistas, isso para mim é fundamental. A pessoa tem o poder de decisão entre a alimentação dela, então ela também tem que arcar com as consequências disso, né? Para a gente que trabalha em hospital, já trabalhei também, a gente sabe bem que isso é levado às últimas consequências, muitas vezes. Mas o outro valor que sempre me encantou foi tratamento igual perante a lei. Eu não entendo como a gente pode permitir que pessoas sejam tratadas de forma diferente, né? E a gente acaba abrindo as exceções e nisso a gente cria uma instituição enfraquecida. Então, no momento que eu crio uma instituição enfraquecida, que eu não acredito mais em justiça, que eu não acredito em representação política, gente, isso é muito grave, porque daí eu não acredito em cumprimento de contratos. E quando eu não acredito em cumprimento de contratos, o que me leva a respeitar o contrato que eu fiz com o meu próximo, com o meu empregador, com o meu cliente? Nada, nada, porque eu tenho uma certa certeza que eu posso sair impune. Né? Então, o enfraquecimento da instituição, de uma forma geral, ele é péssimo, péssimo para toda a sociedade, porque ele estimula justamente a falta de confiança e a falta de verdade no cumprimento de contratos. Então, o ideal é uma mudança de cultura. A gente aqui, né, estou num contrato com a DAI, a minha palavra tem que ter valor, né? Assim como a palavra do meu representante político tem que ter valor. Tem que ter valor. O que ele disse que está defendendo, ele tem que manter, né, depois de eleito. O que acontece que a gente também combate bastante, né, é essa questão que depois eles acabam governando, né, para os seus benefícios, né, seus ou daqueles com quem se fechou essa parceria antes, né. Esse também é um dos motivos pelo qual o Novo não faz coligações, né. A gente não vai fazer coligação com nenhum partido, porque até que tenha um partido que tenha os mesmos princípios que o Novo, né? Atualmente nós não temos. Isso é muito legal, porque hoje a gente já não consegue nem falar de partidos, porque eles já passaram da coerência há muito tempo, né? A gente não consegue mais assumir que uma pessoa do PSL,
né, ela tem um direcionamento de voto. Não é verdade, é só a gente olhar para a própria Assembleia aqui de Santa Catarina, que a gente tem 6 deputados que são desse partido, e eles conseguem ser totalmente diferentes um entre o outro. Então não há uma coerência na votação, não há um alinhamento de valores, e nisso eu acho que o Novo se destaca demais. Assim, uma pessoa que vota no Novo, ela sabe como esperar uma votação desse partido. E é comum, às vezes, a gente ser o único não, né? Mas a gente sabe dizer por que a gente é não. É diferente de ser oposição por oposição ou base por base, né? Então, é bem bacana nesse sentido que as pessoas que votam na gente, e o Novo, para mim, é um dos únicos partidos que ele tem suplente, né? Tipo, se sair o Camusato hoje e entra o suplente dele, que é novo também, a gente sabe que ele vai votar parecido, né? A gente sabe, porque ele tem que votar contra qualquer aumento de imposto pela liberdade do indivíduo, então a gente sabe disso. E isso é muito bacana. Sim. Exato, quando você entra no Novo, você já tem um alinhamento, né, de ideias. Então a gente sabe para que a gente está lutando, quais são os princípios, aquele termo que a Manu citou também garante que esse pré-candidato ou candidato, quando eleito, que ele se mantenha, né, dentro desses padrões, para evitar que a gente tenha que perca mesmo esse sentido das nossas ideias, né, dos nossos Sim, partidos. sim, com certeza. E acho que é até legal. Ah, desculpa, vou até te interromper, mas teve até legal porque teve. Tá, gente, o pessoal tá perguntando aqui, depois a gente dá uma mexida, né? Mas é muito importante que a gente saiba que, independente assim, de eu e a Dai sermos mulheres, sermos nutricionistas, isso que é bacana. A gente vai entrar não para defender nutricionistas, não para defender mulheres, não para defender pequenos grupos. O ideal é que a gente vai entrar alinhada com valores que defendam o bem coletivo, porque a política é sobre isso, gente. A política é sobre um olhar do bem coletivo, né? É sobre verificar o impacto financeiro e social na tua sociedade, de qualquer lei, de qualquer projeto de lei que tu faz. Então, acho que, com certeza, o que a gente vai entrar para fazer vai ser muito mais ser zagueiro e goleiro de projeto ruim do que criar projetos que protejam pequenas minorias. Só deixa eu dar um oi para minha amiga Jaque, que entrou aí, minha querida. Tem bastante gente aí nos acompanhando. Então, e essa questão de que a gente vai lutar pelo bem comum e pela questão de tentar barrar muitos projetos ruins, nós vemos também na situação que, nossa, como que faltam recursos para as coisas básicas, né? Então, a gente, por exemplo, nós somos da saúde, a gente acabou vendo bastante isso, então faltam recursos para as coisas básicas no hospital, faltam recursos para a educação, todo mundo sempre fala isso, que falta recurso. Daí, de repente, a gente vê de muito dinheiro que estava para ser gasto, por exemplo, aqui no estado, com publicidade, né? Que novamente foi uma atuação do nosso deputado estadual que conseguiu fazer com que esse dinheiro ficasse parado para ser investigado o que está acontecendo. Por que iria se gastar 77 milhões, né, de reais que seriam usados como publicidade? Então, nós estamos no meio de uma pandemia, né? Nós estamos está faltando recursos para um monte de coisa, e entre elas a saúde. E daí, de repente, esse dinheiro seria gasto com publicidade. Olha só a prioridade que nós temos, né? Prioridades, né? A gente também conseguiu agora, em meio à pandemia, apesar de ter tido um decreto de calamidade pública que impede, inclusive, o chamamento, né, o aumento de orçamento do Estado, né, porque nós estamos em calamidade. A gente conseguiu chamar 107 auditores fiscais, ou seja, cobradores de imposto. Porque agora a gente não está arrecadando porque, obviamente, as pessoas estão sonegando, né? Não há uma pandemia, não há uma crise. Então a gente resolveu aumentar em 4 milhões o orçamento de Santa Catarina, porque cada um desses auditores é na faixa de 30 mil, salário com benefícios, enfim. Então, prioridades, né, Dai? Prioridades. Exatamente. Então a gente vai, claro, dentro das possibilidades municipais, né? Mas nós vamos sim começar. Começar não, né? Auxiliar quem já está fazendo aí do Partido Novo essa luta para combater esse tipo de desvio de prioridade, de uso de dinheiro público, né? É muito triste e com certeza não somos só nós que vemos, né? A gente, todo mundo, o tempo todo.
Acho que Acontece que. tu veio de uma realidade de hospital público, né, Dai? Que tu teve esse Uhum, contato e tu sabe como é lá a questão de licitação, demora para chegar, às vezes é mal pagador, então faltam insumos básicos, né? A gente como nutricionista sabe que um dia sem uma dieta que o paciente necessita é um dia perdido, é um dia grave na recuperação desse paciente, exato. né? Então, eu acredito que tu teve essa vivência. Eu, em hospital privado, nossa, a gente rebolava muito, assim, para baixar preço de dieta, para fazer com que chegasse insumo. Teve vezes que eu tive hospital na crise, porque teve a crise de 2016. Foi punk, foi bem difícil. E não é porque é saúde que é direito, né? Que ela magicamente se resolve. Não, a gente tem que enxugar custo, a gente tem que jogar para cá, para lá, todo o serviço tem um valor, então é importante que a gente fale sobre isso para as pessoas, né? A saúde, ela é um produto, a água, ela é um produto, a educação, ela é um produto porque ela tem um custo, porque ela sai do nosso bolso. Então, no mínimo, a gente tem que Uhum, fiscalizar como está indo esse dinheiro e como que ele está sendo investido e se está sendo investido com uma maneira que há custo-benefício para a sociedade, né? Então, quando é um hospital exatamente. público, tem que se analisar esse custo com um olhar muito clínico. E prioridades, né? Uhum, Isso não pode faltar. Agora a gente votou aqui em Floripa, foi ontem, a reforma da Previdência Municipal. Eu até gosto de falar porque, assim, em Santa Catarina a gente ainda não votou a reforma da Previdência. Somos um dos poucos estados no Brasil que ainda não votou a reforma da Previdência. Então, quando aconteceu a reforma da Previdência na União, a gente tem aí que a alíquota foi reajustada. Então, a iniciativa privada, a alíquota que se paga para o INSS foi reajustada para 14%. E na nossa Constituição, ela fala que a gente não pode estar abaixo da alíquota. Então, a gente já estava irregular há um tempão, né? Aí agora que a gente conseguiu, e a gente só reajustou a alíquota. A gente não falou nada sobre idade, sobre pensões, sobre como que a gente vai resolver isso. Então isso é grave, porque Florianópolis a gente já tem 3 vezes o número de pessoas ativas, tem 3 ativos para cada um inativo, né? E a gente já tem uhum, déficit. A gente já tem déficit de 7 milhões, mais ou menos, e a prefeitura tem que pôr em cima. Então a gente vai quebrar assim feio se a gente não fizer nada. Em Santa Catarina, que ainda não votou a sua reforma, a gente tem que pensar que do bolo total, 30% é só para a Previdência. Ou seja, né, a gente não está tendo espaço para investir em saúde, para investir em educação, para investir em agricultura, que é uma força de Santa Catarina. uhum. Então, com certeza, a gente tem aí um espaço muito grande para a gente melhorar. Uhum. E a gente precisa entender que esse recurso vai sair de algum lugar, né? O Estado ele não consegue gerar riqueza, então ele vai tirar de algum lugar para cobrir esse rombo. E daí começa a faltar em muitos outros lugares que a gente realmente precisa e que a população realmente espera, né? Que o governo consiga fazer esse atendimento. E a gente precisa mudar isso. Tem muita coisa que a gente observa que está errado, infelizmente, há muito tempo, e as pessoas começam a aceitar isso como se fosse natural, né? A gente começa a ver Isso. escândalos aparecendo e todo mundo simplesmente acha que a política é assim mesmo, né? Isso nunca vai mudar. Não, a gente não pode se aquietar nisso, né? Simplesmente aceitar isso como uma verdade. A gente precisa fazer a diferença, é o indivíduo que tem que chegar lá, colocar a sua atuação, né? Se posicionar e conseguir mudar isso. Senão, realmente, para quem já está nesse sistema e está sendo beneficiado, dificilmente ele vai querer fazer alguma coisa para mudar. Com Né? certeza, com Muita certeza. gente. E é legal isso que tu falou, porque assim, as pessoas se acostumam com algo público, não, às vezes não ter tanta qualidade, e elas se surpreendem quando tem, né? Uhum, Então, no posto de saúde, por exemplo, Florianópolis, ela é realmente referência, né, em atendimento de saúde, porque a gente tem aí 90% de cobertura de assistência básica. Então, tá bom, muita gente consegue ser atendida pelos postos de saúde, mas poucas pessoas frequentam de verdade. Florianópolis tem uma saúde suplementar aí, com números muito grandes, até porque a gente tem 1 em cada 3 trabalhadores é funcionário público, e só por isso ele já tem uma saúde suplementar ali garantida, né, privada. uhum, Então a gente tem muito espaço aí para a gente
discutir o atendimento público. E a gente se acostuma. Eu tinha uma equipe de 30 funcionários, né? E aí, quando uma falava para mim que tinha aqui no posto de saúde, ela ia ter que ficar o dia fora. Porque ela tinha que chegar de manhã para pegar a senha. Tinha que chegar muito de manhã, porque tem fila, né? Daí ela tinha que pegar a senha, daí ela tinha que ser atendida à tarde, né? E dependendo do horário, então ela tirava o dia para fazer uma consulta, algo que no meio particular tu agenda, né? Como muito, porque existe tecnologia no mundo, né? Apesar do mundo meio público às vezes não se adequar a isso, mas a pessoa agenda e vai lá e tem uma consulta e gasta apenas 1 hora do seu dia, veja só. Isso é possível. E a gente não pode dizer que tá certo que isso não aconteça no meio público. A gente paga e investe bastante. Né? A gente investe, aqui em Floripa a gente investe acima da Constituição, então... A gente realmente se acostuma com que o serviço público ele está sendo ineficiente. A gente acha que é assim, e não é para ser. É incrível mesmo. A gente também observa que, em muitos casos, que o serviço público, se a gente for avaliar o custo para o Estado ou para o município, ele é superior ao mesmo custo para uma unidade da rede privada. Né? Então, a gente observa o custo por aluno sendo superior, né? Então, por quê? Por que o Estado investe mais e oferece um serviço com uma qualidade inferior? Então, a gente precisa investigar onde é que está esse problema e tratar a raiz do problema, né? Tratar a causa dele. A gente não pode simplesmente achar que as coisas são assim. É muito bacana isso que tu falou também, porque eu gosto muito da área de educação e Floripa ela tem um investimento por aluno aí de mais ou menos R$ 1.500, né? E a gente compara, é uma mensalidade quase uma mensalidade catarinense. Mas é o mesmo estudo? Eu vim da escola pública, né? Eu vim do Instituto Estadual de Educação aqui. E depois fui para a aplicação da UFSC. Então, hoje a gente tem uma média no Brasil, depois do Enem, porque eu sou velha, né, gente? Eu não sou do tempo do Enem. Mas depois com o Enem, a gente entendeu que um aluno de escola pública é 1 em 600 que consegue acessar a universidade, né? Então tem alguma coisa muito errada com isso. Aqui em Floripa a gente não tem resultados tão diferentes, apesar de sermos acima da média do Brasil. Mas quando a gente compara a média de educação básica municipal com privada, né, a pública com a privada, é diferente. E a gente está pagando quase a mesma coisa. Então a gente precisa entender para onde está indo esse dinheiro. Claro que a União não ajudou agora quando aprovou o Fundeb, né, que é essa ajuda da União para os estados e municípios, e ela vinculou 70% do Fundeb só para pagamento de professor. Isso é ruim porque limita, te engessa. Quando você tem um diretor um diretor engajado, ele consegue ter o olhar e dizer, não, se a gente investir aqui, vai dar certo. Né? Então, eu conheço diretores assim, e eles tiveram muita dificuldade, por exemplo, porque o Estado ele tem uma verba que é feita para emprestar material, para comprar material para as crianças. Então, as crianças, muitas vezes, elas se desestimulam de chegar no primeiro mês aí do colégio sem material. Mas o Estado, ele dá essa verba. Só que às vezes demora para chegar. Às vezes demora 2, 3 meses. Então, muitas vezes, ela até não consegue investir tudo que ela tinha para investir no ano anterior, porque ela tem medo de atrasar de tal forma que ela não consiga fazer nenhum investimento no ano escolar que se inicia. Sim. E isso é muito complicado, né? A gente tem que fiscalizar de verdade. A gente não pode admitir esse atraso, porque normalmente o dinheiro da União, ele vem antecipado. O dinheiro do Fundeb já veio, o dinheiro do FNDE, que é o dinheiro da alimentação escolar, já está depositado, sabe? Então a gente tem que fiscalizar para onde que está indo, o que está acontecendo com esse dinheiro. E esse é papel do legislativo, é papel do vereador. Exatamente. E se a gente for pensar assim, então talvez demora muito, porque tem que ser feito vários processos para a escolha de quem vai fornecer esse material, né? Ou seja, alimentação, seja material escolar, e daí isso garante, né, que você não tenha desvio de recursos, que você utilize o que tiver melhor preço, né, em relação a um produto de qualidade, mas não é o que a gente vê também, né?
você acaba vendo superfaturamentos, né, entrega de produtos com qualidade ruim, às vezes atraso dessas entregas também. Então, essa burocracia que existe, essa lentificação, ela não garante qualidade, né? Então, é Não. justamente ao contrário. Não, eu falo, eu Infelizmente. tava até conversando com um empreendedor aqui da cidade, e ele veio de São Paulo. Ele tava falando que aqui é burocrático, mas até que funciona, porque lá em São Paulo é uma bagunça tão grande. Tá, calma. Demorar 4 meses para entregar um alvará para uma pessoa que quer gerar renda, que quer ter segurança no que ela está entregando, que quer empregar, não é exatamente legal, não é porque funciona, é porque a gente é ineficiente e burocrático. Né? Aqui na cidade a gente tem, agora que a gente conseguiu fazer o alinhamento do sistema da prefeitura junto com a junta, e a gente tem aí abre uma empresa em 4 horas. Né? É bacana, pô, bem legal. É uma coisa que o Bruno tentou desde 2016. Sabe? Agora Tá que a gente chegando. conseguiu, mas chegou, ok. 4 anos depois chegou, bacana, bem legal. Mas a gente tem que estar muito atento mesmo, porque assim, aí para abrir é 4 horas, e para fechar? Já tentou fechar uma empresa, Dai? Eu já, e gente, é uma dor de cabeça sem tamanho, sem tamanho. Mas é extremamente burocrático, fora que a gente tem que digitalizar muita coisa. Não faz sentido a gente ter que ir naquele contra-cidadão, porque não é pró-cidadão nem aqui, nem em São José. É contra-cidadão mesmo, você entra lá, é uma torre de Babel. Então, acho que a gente tem muita coisa para facilitar a vida das pessoas ainda, em especial a lei da liberdade econômica, que inclusive sofreu um ataque, né, do PSB agora, o partido do nosso antigo deputado, mas em nível... Só aquela cutucada, mas em nível nacional, eles entraram com uma ação contra a lei da liberdade econômica, porque ela põe prazos para que o órgão público se ajuste, ou ele é obrigado a expedir o alvará. E isso eles acham que fere a legalidade, pode trazer prejuízos para o meio ambiente. Cara, isso é um incentivo para o órgão público melhorar. Ele precisa melhorar. Né? E o Novo é o partido que se colocou, agora está entrando com um mandato de segurança aí contra esse ataque aí do PSB, a lei da liberdade econômica, que é uma lei que já está visivelmente tendo efeitos benéficos aí para o ambiente de negócio. Não, e assim, ó, não é por falta de recurso que esse sistema não anda, né? Não é por falta de pessoal. Por que uma instituição privada consegue fazer com mais agilidade? Por que o serviço público é tão emperrado, né? Nossa, quando às vezes você vai num órgão público para conseguir tirar um determinado documento, você passa num setor e não tem ligação, né, entre eles. Você que tem que ir com o teu documento de setor em setor, fazendo as autorizações para chegar naquilo que você quer. Né? É uma coisa muito lenta. Né? A gente também comenta em relação à saúde, né? A pessoa vai numa unidade para ter atendimento e depois, se ela precisar ir, por exemplo, para um hospital, se ela for unidade básica, depois ela vai para o hospital, lá ela vai ter que contar toda a história de novo, porque não existe comunicação entre essas unidades. Então, meu Deus, a gente precisava ter, você precisa saber o que a pessoa já teve de tratamento para fazer uma continuação. Mas isso não acontece ainda. E por quê? Uma coisa tão simples hoje, né? Poderia ser feita. A gente precisa facilitar muita coisa. Lá no hospital tu chega, tu tem um histórico, né, da pessoa, tem um atendimento lá, mas é engraçado como isso é até cultural, né? A gente tinha muita dificuldade de preenchimento dos todos os itens por parte dos médicos. Isso eu tô falando até em rede privada, sabe? O médico às vezes vai lá e não coloca o CID da doença. Aí depois para tu entender qual foi o histórico daquela pessoa, tem que resgatar uma história, tem que perder mais um tempo, né? E isso no meio público, é muito pior, assim. Não acontece, é bem mais difícil de acontecer, que daí acaba repousando na mão de pessoas com muita vocação. Pessoas que são disciplinadas, que são, extremamente, né, atentas à melhor entrega. E aí a gente não pode depender, né, de pessoas, de anjos. Eles existem. Existem funcionários públicos maravilhosos, mas eles infelizmente pagam pelos maus. Né? Porque o estímulo para melhorar quase não existe, porque a estabilidade está garantida. Então
esse anjo, esse ótimo funcionário que faz o seu serviço, poxa, ele acaba às vezes se tornando uma pessoa que sofre com o mau serviço do outro, né? Exatamente. Não, isso que você colocou, mano, foi muito bom, porque assim, a gente não está falando que todo serviço público ele é ruim. O problema é que as pessoas que não querem auxiliar, fazer com que aquele trabalho flua bem, ela atrapalha o trabalho de quem quer trabalhar bem, sabe? Eu estou falando assim com experiência em causa, sabe? Até hoje, até algumas horas atrás, eu estava como nutricionista ali no Hospital Governador Celso Ramos, né? Então, saí dali, assim, deixando muitas amizades e com certeza eu vou sentir falta daquela equipe. Hoje foi meu último dia de trabalho, justamente porque entrei nessa jornada aí política. Mas a gente vê que tem muitas pessoas muito boas e que querem fazer a mudança, mas que às vezes depende que aquele colega, aquela outra pessoa também faça esse trabalho e aquela pessoa está bem tranquila, cumprindo a sua carga horária, segura que aquilo ali vai ser para sempre assim, e não tem estímulo, não tem vontade de fazer as coisas andarem. E daí fica difícil. Então, na verdade, isso acaba desestimulando quem quer fazer mais. Aquela pessoa que quer fazer um trabalho melhor, quer fazer diferente, ela também se sente desestimulada, porque ela vê que ela fazer melhor, fazer um trabalho mais eficiente, com maior qualidade, não gera nenhuma mudança no que ela também recebe diante até de valorização do que daquela pessoa que só faz o mínimo e às vezes menos que isso. Então, não é ser contra o trabalho público, é simplesmente que a gente quer que essas pessoas tenham valorização quando elas fazem mesmo um trabalho de destaque, né? Que não Sim, existe hoje. sim. Pois é, inclusive a estabilidade ela prejudica de diversas formas, né? E a gente consegue ver isso em vários campos. A gente pode pegar também o exemplo da Caixa Econômica, que é um banco estatal que está nesse momento responsável pela entrega dos auxílios, né? E foi incrível, porque daí a Caixa veio com um aplicativo digital e ela conseguiu reproduzir a experiência de estar no banco estatal tão bem no digital quanto no físico, porque tu entra no aplicativo, tu consegue ter fila digital, tu consegue ter guichê errado, é incrível, e ainda consegue ter uma desculpa para ter que ir ao banco, né? E aí ele fecha as 2 horas e tu fica, pô, eu não sabia, tu tem menos tempo para ir, então aglomera, e é comum a gente ver filas nas agências da Caixa em plena pandemia, né? E aí a gente pensa, pô, mas a Caixa poderia ter um sistema digital melhor, mas tudo bem, na pandemia é difícil implementar isso de uma hora para outra. Mas, cara, a Caixa, ela é rainha da fila porque ela é dona do monopólio do FGTS. E só por isso, assim, eu tive que ir na Caixa fazer enfim, algo relativo ao FGTS, que eu tinha saído do hospital, e foi muito engraçado, que eu tive que ir 3 vezes, porque eu só tinha 1 hora para ir lá. Eu tive que ir 3 vezes, porque em 1 hora eu não conseguia ser atendida, né? Então, não é uma desculpa que a gente pode usar. Ah, a Caixa não estava preparada para a pandemia. Me desculpa, ela já não estava preparada há muito tempo. Aí a gente fala. Aí a gente fala, poxa, e por que então não temos outros bancos abrindo isso? Ah, porque a Caixa é estatal. E a gente, na verdade, tem o mesmo problema do banco para acesso a crédito, né? 16% dos microempreendedores conseguiram acessar crédito para continuar sobrevivendo na pandemia. Ah, mas o governo deu deu 1 trilhão aí em ajuda. Mas como que chega, né? Se 80% dos ativos bancários estão em 5 bancos. E aí eles podem implementar assim, diversas dificuldades, pedir garantias, porque eles não querem tomar calote, né? Então, é bem complicado. Quando a gente não tem concorrência, o incentivo para melhorar, ele é muito pequeno. Muito pequeno. Sim, exatamente. E isso entristece, principalmente essas pessoas que queriam fazer diferente, né? Que queriam fazer um trabalho melhor, mas que não vê estímulo, na verdade são prejudicadas também, né? Você quer fazer um trabalho melhor, mas você realmente emperra naquela burocracia ou naquela pessoa que está ali e não quer melhorar aquela atividade. E essa questão, por exemplo, do exemplo da Caixa que que a Manu falou, em 2008,
quando eu também precisei utilizar esse recurso de saque de FGTS da Caixa, eu também tive que 3 vezes, isso não foi nem em Santa Catarina, eu tive que Minha três nossa. vezes para fazer o agendamento, porque tinha um período, e assim, ó, eu chegava muito cedo e já tinha distribuído todas as senhas. Daí na terceira vez eu levantei tipo 5 horas da manhã para conseguir pegar tal senha, certo? Então, isso não é de hoje, né? E a Uhum, mesma indignação que nós sentimos e que nos motiva a realmente deixar planos pessoais de lado para encarar esse plano comum, muitas pessoas também sentem, né? E as pessoas, servidores públicos também, que querem fazer um trabalho diferente, sente, como o pessoal fala, né, com o freio de mão puxado, porque não anda, as coisas não vão, e também empreendedores, né? Pessoas que também trabalhadores, a gente quer fazer diferente, a gente quer melhorar, mas parece que as coisas não andam. Então, são esses cidadãos que têm que fazer a diferença, né? A com gente que tem certeza. que batalhar, que fiscalizar, que cobrar, que saber escolher também, que está acompanhando, porque senão as coisas param e a gente só vai ver o problema depois que já cresceu muito, Isso né? é muito legal, né, Dai? Porque, assim, bom, eu várias vezes eu fui dar o meu voto e eu já levava a sério o meu voto, né? Eu fui dar o meu voto para pessoas que eu espero que essa pessoa me represente, mas eu não sei se ela me representa, né? Eu só tinha uma Hum, esperança, mas eu não sabia de fato. E na última eleição, em 2016, eu pude dar meu voto para pessoas para pessoa, né, que eu realmente me senti representada. E em 2018 novamente, e aumentou o número de opções. E agora eu resolvi que eu poderia ser essa pessoa também, né? E tu também, eu fico muito feliz de estar nesse time, porque a gente entendeu que as pessoas precisam, elas querem se sentir representadas. E às vezes a gente pode estar ali como opção, porque a gente tem alinhamento de valores, porque a gente tem a consciência do que a gente quer mudar, né? Então essa história, essa trajetória nos permite aí que a gente possa se colocar também como representantes de algo. E não é justo falar que as pessoas têm que, vocês têm que fiscalizar, vocês têm que cobrar. Assim, vocês têm que escolher um bom representante. Vocês têm que escolher um bom gerente da empresa de vocês. Porque se vocês forem contratar o gerente e ficarem fazendo o serviço dele, vocês contrataram mal, gente. Vocês contrataram mal. Então a gente tem que contratar alguém que trabalhe pela gente, de fato, assim, trabalhe por nós. Né? E hoje eu olho para a Câmara e eu me sinto muito pouco representada em várias instâncias. Então chegou a hora aí. exatamente, muito bem falado. E nós tivemos quando antes, acho que foi a Silvia, né, que perguntou se poderia fazer questionamentos, né? Eu só anotei uma palavra principal, não anotei a pergunta completa, mas ela questionou alguma coisa se nós éramos ou apoiávamos as feministas, né? Então, na verdade, a Manu já respondeu um pouquinho antes. Nós somos mulheres, obviamente, mas nós não estamos aqui para representar um único grupo, né? Então, nós estamos aqui para lutar pelos direitos iguais, né, com aqueles princípios que todos são iguais perante a lei, e que quando a gente pensa nas melhorias para a população e em coisas que a gente tem que fazer e que a gente precisa fazer acontecer do básico, né, o que não acontece, né, questão de saúde, segurança, educação, a gente pensa para todos, né? Então, eu acredito que como mulheres nós trazemos um olhar um pouco mais sensível e a gente pretende contribuir com esse olhar, com essa atenção, mas a atuação vai ser para a população como um todo, né? Eu acho perfeito isso que tu colocou daí. E eu gosto de ilustrar até com dois projetos, por exemplo, a gente pode trazer que a gente não precisa defender um pequeno grupo. A gente não pode entrar lá para defender um pequeno grupo. Gosto muito de citar que o Bruno, né, enquanto vereador, foi o vereador que defendeu o Uber, que estava a ponto de ser tão regulamentado, né, pelo grupo de taxistas que estava fazendo uma pressão muito grande na época da entrada. E a gente poderia não estar tendo essa opção hoje. E é uma opção que claramente emprega muitas pessoas, é fonte de renda para muitas pessoas e é fonte de transporte para muita gente de uma forma mais acessível, né? E em relação até à pauta da mulher, acho muito importante que a gente esteja lá, não por ser mulher, mas por ter representatividade.
né? Sim, eu vejo a importância de ser mulher na política, de estar com esse lugar, assim, onde eu posso falar para as pessoas e elas podem me acessar, né? Eu acho que isso é mais legal. Mulheres que vêm falar comigo, poxa, como é que se entra na política? Por onde começa? Né? Que não tem essa... É porque às vezes a gente tem vergonha de perguntar. Então, ser esse canal, para mim, é fantástico. Para mim, é um propósito de vida. Eu venho curtindo muito isso, eu faço isso desde 2016 e para mim é fantástico. Mas teve um projeto, por exemplo, ontem, na verdade ele entrou em vigor dia 7 de agosto pela Prefeitura de Florianópolis, que foi em homenagem ao Agosto Lilás, que é um mês de prevenção, de conscientização da violência doméstica, que eu trago aqui para vocês que é um fato, ela é real, ela acontece. Infelizmente, a gente teve só no mês de abril, em 30 dias, 180 casos registrados de violência contra a mulher, né, em Florianópolis. Então, isso é grave, isso existe. Só que como é que a gente resolve? A gente resolve facilitando a vida das pessoas para que elas possam gerar renda, para que elas possam se sentir seguras, né? Uma mulher, ela fica num relacionamento abusivo se ela não tiver dinheiro para sair de casa, né? Muitas vezes é por causa disso. Aí a prefeitura fez um projeto fantástico, que foi reservando 5% de vagas, né, numa empresa que ela contratar aí, terceirizada, para mulheres que sofreram violência doméstica. Pô, tá de sacanagem, né? Vocês estão premiando a violência doméstica agora? Pois é. Aí, não, então, é uma pauta que pode ser que eu vi muitas mulheres comemorando, mas eu não entendi, sinceramente. Para mim é uma pauta muito agressiva, uma pauta que agride nossos princípios. E outro exemplo que eu sempre gosto de citar é o exemplo da reforma trabalhista, que permitiu com que mulheres pudessem trabalhar em lugar insalubre, mas com atestado médico, acompanhamento médico, enfim. E aí uma decisão do STF acabou tirando essa decisão da mulher e proibiu que a mulher gestante, amamentando, pudesse trabalhar em locais insalubres. Mas um local insalubre, por exemplo, é o hospital onde nós trabalhamos, daí. Então a gente sabe que lá 70% a 80% do público é feminino. E muitas vezes uma enfermeira gestante, pô, ela é arrancada do local de trabalho dela em plena ascensão profissional. Então não é comum, não é raro a gente olhar para os lugares de liderança do hospital e ver 70%, 80% de homens. Né? Porque a gente... Então são leis como essa que se nós não estivermos lá para discutir de um ponto de vista representativo, nós mulheres não concordamos com isso, com essa proteção imposta, porque, assim, sinceramente, proteja outra pessoa. Essa forma de proteção, ela prejudica, ela aliena e ela não colabora em nada, né, com o nosso gênero, com qualquer grupo. Essa intervenção do Estado querendo regulamentar essas coisas que nós podemos decidir sempre acaba mal. Né? Nós precisamos assumir essa responsabilidade também, e o Estado ele não tem que fazer essa regulamentação dessa forma, né? Ele acaba sempre atrapalhando, né? Atrapalhando quem quer trabalhar, atrapalhando quem precisa conquistar esse espaço e acaba gerando mais problemas. Né? Então, realmente muito, muito bem colocado. Eu acho que era isso, Manu. Eu já estou bem satisfeita com a nossa conversa aqui. Nós conseguimos expor bastante assim, algumas questões que nos fizeram sair desse momento, né, da nossa zona de nos expor mesmo, porque é uma exposição, né? Eu, quando decidi entrar, eu lembro que eu falava assim, meio quase diminuindo o tom da voz, assim, eu vou participar da política, porque a gente acaba que sente um meio bastante inóspito mesmo, assim, com as pessoas olham, política, né? Mas a gente precisa participar se a gente quer fazer mudanças. Simplesmente sentado, reclamando, as coisas não vão mudar por si só. Daí eu acho que as pessoas elas procuram um perfil também combativo, então muitas vezes elas se identificam essa agressividade, essa vontade de combater no homem, mas acreditem, existem mulheres com muita vontade de fazer a diferença, inclusive de construir coisas melhores, né? A gente tem uma postura de diálogo, uma postura de cordialidade, de construção de soluções, porque aqui o importante não é estar coberto de razão, não é subir na tribuna e ter a ideia correta, é fazer essa ideia chegar nas pessoas, e isso é política, né? É fazer a gente chegar com os nossos valores e aplicar eles para a realidade,
né? Trazer isso para as pessoas e, de fato, melhorar a vida delas, facilitar a vida delas. Então, não tem outro motivo pelo qual eu estou entrando na política. Eu também era como tu, eu não pensava em participar assim, vestindo a camisa, eu pensava em espalhar os valores que eu acreditava, eu sempre acreditei em espalhar valores, mas chegou na cidade que eu amo, chegou na minha cidade, eu não ia fugir dessa corrida. Então é um Parabéns, prazer mano. estar dividindo aí esse time com você, né? Poxa, fico feliz de verdade. Fiquei assim super feliz no dia que tu aceitou o convite e queria deixar aí pro pessoal, vocês têm uma excelente opção em São José. Parabéns. Muito obrigada, Manu. E a mesma coisa em Florianópolis, uma excelente opção aí para o legislativo. Então, muito obrigada para quem nos acompanha. A gente está acabando aqui o nosso tempo e até a próxima, Manu.